Vita Contínuo oferece o programa Consciência e Transformação. Como é que você lida com as suas perdas de todos os tipos, materiais, de pessoas, de oportunidades, ou até da juventude? Nós estamos começando hoje mais um Consciência e Transformação. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham em mais um programa Consciência e Transformação. É um prazer tê-los conosco aqui, né, em mais uma sexta-feira, como nós fazemos toda sexta-feira, de meio-dia a uma, nesse programa ao vivo, que conta com a sua participação, com a sua pergunta, com o seu questionamento, para que nós possamos debater e aprofundar o tema que nós colocamos como provocação, como um tema de cada programa. E hoje eu quero começar o nosso programa informando, quer dizer, nós comemoramos essa semana, no início dessa semana, um ano de programa Consciência e Transformação aqui na TV Nova Luz. Então, ao longo de todo esse ano, todas as semanas, toda sexta-feira, nós estivemos aqui com vocês, ampliando essa família Consciência e Transformação, com diversos temas, com temas sobre o comportamento, sobre a psicologia, a espiritualidade, sobre a questão da reencarnação, terapia de vida passada, enfim. O nosso objetivo foi e continua sendo de manter nesses temas aquilo que pode ajudar cada um de nós no seu dia a dia a entender melhor sobre as nossas reações, as nossas emoções, os nossos padrões de comportamento. Então, comemorando um ano de aniversário do programa, somos todos nós parabenizados, né? Vocês que nos prestigiam com a audiência e depois também assistindo o programa gravado, e aqueles que estão ao vivo sempre conosco toda sexta-feira aqui no canal da TV Nova Luz. E como a gente está falando sobre os programas, aqueles que de alguma forma querem ver novamente o programa, aquele tema que nós abordamos, dois canais, o canal da TV Nova Luz e o canal Milton Menezes. No canal Milton Menezes, no TV Nova Luz, você vai ter então todos os programas gravados, com todos os temas, com as participações e as respostas que nós demos às pessoas, podendo então você pausar, voltar a assistir quantas vezes você quiser, ou até encaminhar, indicar para alguém que você julgue que possa se interessar por aquele tema, ou que possa se interessar em passar a participar do nosso programa ao vivo. É só você então clicar no canal do YouTube Milton Menezes, você pode se inscrever no canal, porque isso também favorece que você receba as notificações dos programas novos, as novidades sobre cursos, palestras, e então, passando então a acessar todo o conteúdo que está disponível no canal Milton Menezes para vocês que nos assistem no Consciência e Transformação. E hoje eu quero dar já boa tarde a todos que já começam a nos conectar, né, a acessar o nosso canal, e convidar você a enviar a sua pergunta. Como um programa ao vivo, nós sempre estamos convidando você a entrar no chat ali no lado direito da sua tela, no YouTube. Você pode então enviar a sua pergunta, a sua participação. Nós recebemos aqui e a gente vai então comentando em cima da sua dúvida, do seu questionamento sobre aquilo que a gente vem observando em todos esses 30 anos de prática clínica, né, acompanhando processos terapêuticos e desenvolvimento pessoal nos diversos temas, nos diversos tipos de sofrimento que as pessoas têm nos trazido para o seu tratamento, para o seu desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento. Então, hoje nós estamos começando a falar sobre o tema de provocação, sobre a perda, sobre como as pessoas lidam com as perdas. E são sempre temas que as pessoas nos mandam, não só pelos comentários do YouTube, mas às vezes pelo Facebook, de como algumas dessas pessoas pedem para que a gente fale sobre a forma de atravessar uma experiência de perda, ou aquelas que estão atravessando, ou que estão lidando com pessoas que têm dificuldade de lidar com a perda. Como então entender esse processo, essas reações? Qual é a melhor forma de nós lidarmos e atravessarmos experiências de perda? Até porque, de alguma forma, invariavelmente, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos atravessar uma experiência de perda. E é claro que quando nós falamos na perda, eu não quis aqui focalizar ou deixar um foco exclusivo na questão da perda de pessoas, perda de entes queridos, familiares, amigos, ou seja, a questão que envolve o luto. Nós temos um programa que a gente abordou a questão do luto, a perda de pessoas, e você pode então depois acessar, mas
eu achei interessante ampliar esse debate para saber como você, ou como as pessoas que você conhece, lidam com os diversos tipos de perda que nós normalmente experimentamos na nossa vida. Então, nós podemos estar falando de perdas materiais, nós podemos estar falando de perdas realmente de pessoas próximas, de familiares, mas também podemos falar de vários tipos de outras perdas. A perda de um projeto de casamento, a perda de um emprego, a perda de uma oportunidade, às vezes, por exemplo, a perda da juventude. É impressionante como muitas pessoas têm dificuldade, conforme elas vão avançando no processo natural do envelhecer, começam a se deparar com extrema dificuldade de aceitar, de lidar com o fenômeno do envelhecimento, às vezes do adoecimento, a perda então da saúde. Então a pergunta para você é: como você lida com a perda? Quais são as reações que você normalmente experimenta num momento de perda? É tristeza, é raiva, você fica abatido, é por conta de apego, enfim. Eu estou convidando a você a compartilhar conosco, a todos que estão conosco aqui, sintonizados no Consciência e Transformação de hoje, a trazer a sua pergunta, a sua contribuição. E por falar nas pessoas que estão conectadas, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal da Rede Amigo Espírita, que tem nos prestigiado de uma forma muito significativa, com muitas visualizações, estendendo essa família Consciência e Transformação. Bem como o pessoal que está normalmente no YouTube e o pessoal do Facebook. No último programa nós estávamos com o pessoal da técnica que estava comentando a expressiva participação do pessoal que, acessando pelo Facebook, acessa o nosso programa ao vivo e participa então, mandando a sua pergunta, participando conosco desse debate que hoje é sobre perdas. Bom, então, vamos começar aqui, que nós já temos várias participações. Eu queria, então, mandar um boa tarde a todos que nos prestigiam, de todas as partes do Brasil e, às vezes, até do exterior. Enfim, quero desejar realmente a todos, fico muito satisfeito da participação de todos aqui no nosso programa. E vou começar com a Liliane Santos, lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Como vai, Liliane? Sempre conosco aqui, prestigiando. A Liliane fala o seguinte para nós: perdas materiais eu lido melhor, mas de pessoas, animais, eu demoro muito para me recuperar. Pode até ser apego demais, mas me atinge muito, apesar de saber que temos que passar por isso. Liliane, você traz um tema que eu acabei ainda não falando sobre a questão das perdas, que é a extensão desse sofrimento que nós normalmente experimentamos com perdas de pessoas, mas também para a questão das perdas dos animais. Os animais de estimação, os animais domésticos, aqueles que de alguma forma nós nos envolvemos com a tarefa de cuidar, de alimentar, de proteger, de cuidar, e nós muitas vezes vamos nos deparar com pessoas que têm extremas dificuldades, de alto nível de sofrimento com a perda também de animais. E aí a questão, quando você fala pode ser apego, evidentemente, nós podemos pensar e refletir que muitas vezes a questão da perda de pessoas ou dos animais, ou até de bens materiais, pode se tratar de uma questão de apego. Mas normalmente, principalmente na situação que você nos traz, sobre a questão de perdas de pessoas e de animais, normalmente o maior nível de sofrimento relatado pelas pessoas é por conta dessa perda da troca afetiva, do relacionamento que envolve algum nível emocional, algum nível de enriquecimento, de troca, que se dá no nível mais das emoções, do convívio, da dependência ou da cooperação. Então, quando nós estabelecemos laços de convívio que envolvem um nível de afetividade, de sentimentos de companheirismo, de amor, de respeito e de cuidado, quando nós vemos essa relação interrompida, a nossa primeira reação, e natural inclusive, é desse vazio, porque nós temos que, de alguma forma, ressignificar, reorganizar aquela nossa vida de relação com a ausência, com a falta daquela pessoa. E é claro que isso pode se dar por vários motivos, então é um filho que de repente se muda, ou que se casa e sai do nosso convívio, ou então alguém que desencarna e nós perdemos definitivamente o convívio no plano físico, ou então alguém que, por exemplo, por um motivo pessoal ou profissional, acaba realizando um projeto de mudança de cidade, mudança de estado ou até mesmo mudança de país. Essa questão da perda, mas principalmente quando ela é mais definitiva, na questão da perda pela morte,
ela acaba exigindo que a gente reorganize a nossa vida, o nosso equilíbrio emocional, sem aquela pessoa, sem a troca daquela pessoa, sem o convívio, sem o suporte, ou até mesmo da utilidade, quando nós cuidamos de alguém muito próximo ou que nós temos esse tipo de afetividade. Então, mesmo que a gente possa, evidentemente, considerar que exija, no nível do sofrimento, um apego, mas o sofrimento, principalmente naquele primeiro momento, ele é natural. Algumas pessoas, principalmente quando passam a ter uma visão mais espiritual da vida, considerando a realidade espiritual, aquelas que consideram, por exemplo, a reencarnação, ou que consideram a sobrevivência, né? Ou seja, a permanência na vida num plano espiritual, em qualquer que seja a denominação religiosa, muitas vezes essas pessoas se condenam ou se exigem manter um tipo de reação, de comportamento, onde se evita o choro, onde se evita a tristeza, onde se evita o abatimento diante da perda de um ente querido. É claro que, então, pelo entendimento para aqueles que consideram a questão da reencarnação, por exemplo, ou que a vida continua após a morte, mesmo não acreditando na reencarnação, vamos ter um entendimento no nível intelectual de que, na verdade, aquela morte, aquela perda pelo desencarne é apenas a ausência do corpo físico, mas a manutenção da integridade daquela pessoa, daquele indivíduo, num outro nível de plano, num plano mais sutil, espiritual, que não está necessariamente acessível à maioria de nós do campo físico, na realidade material. Só que esse entendimento, ele na verdade, ele não diminui ou não reduz uma sensação energética, espacial até, e principalmente emocional, da ausência daquela pessoa do nosso convívio no plano físico. Então, essa ausência e a constatação de que nesse plano físico nós, por conta do desencarne, não vamos ter a oportunidade de manter aquele relacionamento, traz uma natural sensação de abatimento, até um quadro de tristeza. Ou seja, essa reação inicial, ela faz parte inclusive de um luto que elabora e que nos ajuda a reorganizar a nossa vida sem aquela pessoa, sem o convívio com aquela pessoa. O problema está não nessa reação inicial, que seria até saudável, de elaboração desse luto, mas quando essa ausência, quando essa falta, e aí as reações decorrentes dela, como esse abatimento, essa tristeza, eles perduram ao longo do tempo e começam então a trazer um prejuízo, de alguma forma, na vida daquele indivíduo. Ou na saúde física, ou na vida do trabalho, nos relacionamentos sociais, na vida social. Então, quando esse efeito da perda, ele perdura por um tempo longo e começa a trazer, um tempo maior, começa a trazer prejuízos para outras dimensões da vida, nós aí sim temos um problema que muitas vezes precisa ser tratado. A dificuldade daquela pessoa reorganizar a sua vida, reequilibrar a sua dimensão emocional e espiritual, com a ausência ou a partir da ausência daquela pessoa. Mas é compreensível e natural que a perda de pessoas, e como a Liliane Santos coloca, a perda dos animais, também tragam nesse primeiro momento um certo impacto para nós. E a questão dos animais, Liliane, é uma questão interessante que eu venho observando na minha prática clínica, que é do animal, principalmente os animais domésticos, os cães, pássaros, gatos, enfim, diversos tipos, mas especialmente os cães. As pessoas tendem a estabelecer um tipo de vínculo emocional muito consistente com esses animais. Ou seja, muitas vezes a relação com o animal doméstico, ela substitui algumas carências que as pessoas podem ter efetivamente no seu relacionamento interhumano, nas relações interpessoais. Porque, de alguma forma, a troca afetiva de um cão, por exemplo, ela é muito mais espontânea, autêntica, quase que incondicional, né? Porque há uma relação que não passa pelo nível do entendimento, das escolhas, mas por uma ligação, pelo cuidar, pela proximidade, pelo prazer e a alegria de estar perto, pela tristeza compartilhada. Por isso, então, alguns animais em que se estabelece uma relação afetiva mais estreita, quando eles têm algum tipo de evento ou de situação de perda, também vai provocar um impacto, às vezes até maior, né, por incrível que pareça, do que a perda de uma pessoa, em função dessa capacidade de um estreitamento, um vínculo muito forte, afetivo, que as pessoas, algumas pessoas pelo menos, têm com os seus animais domésticos, ok?
Então, obrigado, Liliane, pela sua participação, Elizabeth Santos, várias participações aqui, Marisa, Selma, Silvia, Aline, Miriam, boa tarde a todos vocês, pessoal de Volta Redonda. Em breve nós estaremos em Volta Redonda fazendo um workshop sobre constelações sistêmicas. Já temos aqui um convite, estamos agendando a data para provavelmente o segundo semestre, e a gente vai avisando aqui na nossa agenda a nossa participação em Volta Redonda de um workshop sobre constelação sistêmica. Silmara de Manhuaçu, Minas Gerais, grande Manhuaçu, um abraço a todos da região de Manhuaçu. Sinto que trago marcas no perispírito que me levam a sofrer. Trazendo para o agora, sou um contínuo em alma. TVP pode ajudar na crença e padrões que emergem como ter acesso. Silmara, não necessariamente você está falando sobre a questão da perda, né? Mas todos nós, na verdade, trazemos essas marcas e essas cristalizações dos padrões que a gente vem repetindo ao longo das nossas encarnações. Quando nós consideramos, além da questão da reencarnação e a dimensão espiritual, como o nosso psiquismo ele funciona a partir dessa realidade espiritual, a partir dessa lógica da reencarnação, nós passamos a entender muitos dos padrões inadequados, dos tipos de sofrimento que nós repetimos na nossa vida e que nós não conseguimos entender ou até modificar. Na maioria das vezes, na nomenclatura espírita ou na literatura espírita, costuma-se falar sobre marcas perispirituais, cicatrizes perispirituais, usando muito o termo e a terminologia de André Luiz nas suas obras, mas enfim, quando a gente considera essa questão da reencarnação, de fato, o nosso psiquismo, ele acaba trazendo a repetição desses padrões em função de experiências que foram marcantes. Ou marcantes porque foram traumáticas, então já que a gente está falando de perdas, vou dar o exemplo de perdas. Então, por exemplo, se eu tenho uma experiência de uma vida passada, onde por conta de uma doença contagiosa, por exemplo, toda a minha família foi acometida daquela doença, daquela febre, daquela peste, enfim, da varíola, e que dizimou todos os membros da minha família, restando apenas eu. Apenas eu sobrevivi, apenas eu, e às vezes com algumas dificuldades para sobreviver, para manter então uma vida digna. Então vejam, às vezes uma experiência como essa pode deixar um registro no meu psiquismo de tal ordem em relação ao desamparo, a uma sensação da vida ser tão ameaçadora, tão incerta, e que eventualmente por conta de qualquer doença eu posso passar por uma situação de muita solidão. Isso fica de tal forma marcado que muitas vezes, então, na vida atual, esse registro estando a nível inconsciente, diante às vezes de uma doença de um familiar ou então da perda de alguém, eu posso desenvolver então uma tristeza profunda, um quadro depressivo, uma melancolia, porque eu estou repetindo aquela experiência ou a lembrança daquela experiência como se ela voltasse a ocorrer, como se ela fosse uma nova possibilidade de uma experiência dolorosa, de uma perda significativa. Então vejo que aí a terapia de vida passada, quando bem realizada, ela se propõe exatamente a acessar esses resíduos dessa memória para que de alguma forma a pessoa possa ressignificar no seu presente para poder fazer uma vida daqui do presente para o futuro modificada, transformada daquele padrão inadequado. Então, nós temos vários profissionais que a gente vem formando ao longo desses anos, que vem aplicando o nosso método e que vem, então, ajudando muitas pessoas nos seus consultórios e também no nosso projeto de clínica social, né? Ou seja, para aqueles que de alguma forma também querem ter acesso ao processo terapêutico e por alguma dificuldade financeira, acho que não podem acessar, nós temos um projeto que envolve todos os profissionais que trabalham comigo, todos os alunos que são formados, de forma que eles possam atender pessoas de baixa renda ou com dificuldades financeiras, que da mesma forma como um cliente particular, porque na verdade é uma possibilidade de nós estendermos esse método terapêutico a todas as pessoas que atravessam dificuldades e que estão dispostas a superar, a fazer esse processo de transformação da consciência. Ok, Silmara? Qualquer coisa, você pode enviar os seus comentários pelo YouTube ou então nos achar no Facebook. Vou ter o maior prazer em poder retornar e fazer algum tipo de indicação sobre o projeto de clínica social ou então um terapeuta que possa ajudá-lo. Mônica, Daniela, não estou conseguindo lidar com a perda de minha amada mãe. Mônica, é isso que a gente estava falando, né, quando eu estava comentando a colocação da Liliane.
como nós, e aí principalmente daquelas figuras parentais mais significativas, nós acabamos desenvolvendo ao longo da nossa vida laços, às vezes uma relação de tal forma de estabilidade, contando com o suporte, o apoio dessas pessoas, que nós acabamos não nos preparando para um fato que é inevitável na nossa vida, que em algum momento esse laço ele deverá ser desfeito. O grande problema é justamente quando a gente não se prepara para isso, poder ressignificar essa perda. E eu costumo falar muito sobre isso. Eu vejo como as pessoas, às vezes, por exemplo, não sei a sua idade, mas pessoas às vezes que passaram com uma mãe, com um pai ou com uma avó, viveram às vezes 20, 30 anos com o convívio com aquela mãe, com aquele pai amoroso, ou com aquele pai que tinha uma boa relação. E aí depois então do desencarne, nós passamos a viver uma tal tristeza, nos deixamos abater, que nós perdemos a conexão com tudo aquilo que nós vivemos de bom com aquela pessoa durante 35 anos. Então vejam, nós às vezes ficamos tão presos à falta e sofremos tanto com a falta que não somos capazes de trazer as memórias alegres, as memórias positivas que fizeram com que aquela pessoa tivesse sido tão significativa ao ponto de ter esse registro na nossa mente, na nossa vida, pessoas às vezes significativas, decisivas para o nosso caminhar até aquele ponto. Para esses casos, eu costumo sugerir para que a gente faça essa mudança de foco e, ao invés de focalizar na falta daquela pessoa, focalizar a lembrança alegre de quando nós estávamos com aquela pessoa presente, convivendo conosco, participando da nossa vida. A homenagem à participação enquanto estivemos juntos dessas pessoas faz com que essa dor e essa falta ela seja melhor superada, seja mais de uma forma mais fácil da gente poder atravessar uma experiência que sempre é dolorosa. Quando de alguma forma nós não conseguimos fazer esse processo sozinhos, temos que talvez buscar uma ajuda profissional, porque nos ajude a elaborar, tecnicamente a gente chama desse luto, né? Ou seja, dessa ressignificação da nossa vida com a ausência física daquela pessoa, mas mantendo na memória, mantendo então na nossa lembrança da participação dessa pessoa na nossa vida, mesmo que às vezes uma participação até indireta, né? Muitas vezes a gente pode sofrer da falta e da perda das pessoas, porque o convívio às vezes foi até indireto, não foi nem tão num convívio, mas foram pessoas significativas num determinado momento da nossa vida. E isso não tem a ver, muitas vezes, com o tempo de duração de convívio com aquela pessoa. Muitas vezes até relações que foram de pouco tempo, mas tem um tal tipo de afinidade, uma tal intensidade que deixam marcas de significação que nos fazem sofrer o mesmo impacto diante da perda dessa pessoa. A questão, então, é nós sermos capazes de valorizar a presença e a influência, o quanto aquela pessoa pode ter feito diferença na nossa vida. É muito mais do que a gente só lamentar a ausência dela durante algum tempo, que a gente de alguma forma vai ter que passar sem essa pessoa. Então, essa conexão com um aspecto da influência positiva, da significação dessa pessoa, nos ajuda a ressignificar essa falta numa lembrança positiva, numa lembrança alegre de quando estivemos com essa pessoa no nosso convívio. Mas obrigado, Mônica, pela sua participação, né, aqui conosco no programa de hoje. E vamos seguir aqui, nós temos várias participações. Larissa, parabéns pelo pelo aniversário do programa, obrigado, Larissa. Liliane, né, volta a falar conosco aqui, procura através do Espiritismo aprender a lidar com isso, pois não tem como não passar por qualquer tipo de perda, como nós falamos, né, Liliane? A perda, invariavelmente, todos nós em algum momento vamos atravessar. E às vezes a perda de pessoas, mas outros tipos de perda, né? Às vezes a perda de um companheiro para uma separação no casamento, a perda de um filho, às vezes a separação de um núcleo familiar, as perdas materiais, que também costumam trazer um nível de desorganização, né, para a nossa vida, uma necessária reorganização da vida material, financeira, com às vezes a perda de uma oportunidade, de um bem, enfim, às vezes uma ocorrência que nos tira, por exemplo,
a possibilidade da casa, do teto, ou seja, perdas que parece que a vida nos coloca diante delas para experimentar e desenvolver essa capacidade de adaptação, de refazermos, né? De redesenharmos a vida, né? De recriarmos muitas vezes a nossa vida a partir daquela perda. O processo de aceitação e a nossa atuação no sentido de reorganizar a nossa vida. São experiências que sempre estão nos experimentando o desenvolvimento de novos valores, de novas experiências espirituais, emocionais, aprendendo a lidar com uma realidade que tem essa característica de mudança. Ou seja, a realidade tem uma dinâmica que não está sob o nosso domínio ou sobre os auspícios da nossa vontade, né? Bom, Maria de Lourdes, Arliete, Elizabeth Santos. Não posso pensar em perder meus filhos. Caso isso acontecesse, não sei o que faria da minha vida. Acho que não sei lidar com nenhuma perda. Esses 2 exemplos que você deu mexem comigo. Fim de casamento e envelhecimento sem qualidade. Elizabeth, a questão do envelhecimento tem me chamado muita atenção, porque sempre eu acabo recebendo no meu consultório pessoas que vêm movidas ou pelo medo da própria morte, né, ou seja, o medo de enfrentar a proximidade da morte, às vezes pela questão da idade, mas também a perda da juventude, a perda da vitalidade. Né? Agora há pouco tempo eu fiz uma constelação muito interessante em que a pessoa entrou num processo meio que depressivo, abatida, porque hoje, com uma idade beirando a casa dos 70 anos, se deparava ainda com uma mente muito ativa, muito jovial, cheia de projetos, mas enfrentando as restrições que um corpo na casa dos 70 acabava trazendo. Então vejam, um dilema como esse, uma crise existencial como essa, é a dificuldade dessa pessoa de enfrentar uma realidade, ou seja, a perda da juventude, da vitalidade do corpo, mas que vem acompanhada da maturidade, da sabedoria, apesar de inclusive se manter uma mente de 30 anos. Então, a mente de 30 anos precisa ser capaz de se adaptar e viabilizar os projetos que um corpo de 70 seja capaz de conduzir, de suportar, de manter esse projeto. Então, veja que essa perda da juventude, a perda da saúde, por exemplo, pelo adoecimento, costuma ser ter uma dificuldade pelas pessoas, porque a gente acaba passando por um pressuposto, uma crença nossa ilusória, que nós não vamos perder em nenhum momento da nossa vida a saúde, ou que não vamos perder essa juventude, que não vamos passar por esse processo do envelhecimento. Não se preparar para isso, né, acaba nos tomando de surpresa, ou somos assaltados num dado momento da nossa vida, quando nos deparamos com uma limitação física, por exemplo. E às vezes a limitação, não pela questão do envelhecimento, mas a limitação da perda, por exemplo, da saúde, pode ser um indicativo também de uma necessidade de reorganizarmos a nossa vida. Então, as perdas também, e elas principalmente, têm uma grande capacidade de nos experimentar uma reorganização de algum aspecto da nossa vida. Seja na vida material, financeira, emocional, amorosa ou familiar, em relação à perda das pessoas, à perda de oportunidades, a perda, às vezes, de projetos. Quando a Elizabeth fala aqui sobre a questão de um fim de casamento, eu tenho percebido que muitas pessoas que vêm, por exemplo, ao consultório, que eu tenho a possibilidade de atender, tem um sofrimento sobre essa perda por conta eu costumo chamar de o projeto. O projeto, quer dizer, a gente então estabelece uma relação amorosa, ou enfim, num determinado contexto de relacionamento, e estabelece o projeto, quer dizer, imaginamos que aquela relação vai seguir de uma determinada forma e que nós vamos estar num momento em que vai ser de muita felicidade. Só que esse projeto ele vai sendo modificado, porque as pessoas se modificam, as pessoas fazem escolhas diferentes, a vida vai promovendo uma dinâmica, dinâmica essa que muitas vezes promove externamente uma alteração, uma revisão desse projeto. Mas a gente não quer revisar o projeto, a gente não quer aceitar isso porque a gente quer manter o projeto como nós idealizamos. Imaginamos que o projeto daquela forma é que vai garantir a plena felicidade. E não aceitamos que a realidade está nos exigindo modificar a constituição desse projeto, abrir mão desse projeto, modificar as metas. Essa dificuldade de aceitação é que costuma estar muito associada aos sofrimentos relacionados a qualquer tipo de perda.
né? A aceitação de que a vida tem uma dinâmica que não está sob o nosso controle, não está sob o nosso domínio. Aceitar e ser capaz de refazer a vida, né? De dimensionar a vida, reorganizar a vida, é um aspecto fundamental para se lidar com qualquer tipo de perda ou sofrimento que uma perda nos traz. Ok? Mas obrigado, Elizabeth. Elias, boa tarde. Me despedi do meu trabalho de 11 anos porque já não conseguia continuar. Já teve que ser para fechar e começar um novo ciclo. Já passaram quase 30 dias e lamento minha perda, a minha decisão todos os dias. Cate, né? Cate. Esse é uma situação de perda que costuma trazer um nível de sofrimento muito específico. São as perdas que nós vivemos e que atribuímos, muitas vezes, com razão, a uma escolha ou uma decisão que tivemos que tomar ou que naquele momento julgamos ter sido a mais adequada a tomar. Quando nós, então, estamos movidos pela pressão da situação, por exemplo, de um trabalho, da impossibilidade de poder se manter, por exemplo, num trabalho, uma condição muito adversa, uma pressão, um desequilíbrio emocional, ou às vezes pela própria contingência de uma empresa que está numa situação financeira difícil, que está precisando cortar o quadro, e nós somos, então, levados a essa perda, mas principalmente quando são as nossas decisões, nós, naquele momento da pressão, nos vemos tão mobilizados que nos parece realmente a melhor decisão a tomar, deixar uma empresa, deixar um emprego, pedir exoneração de um serviço público, enfim. O grande problema é que depois nós começamos a lidar com as consequências dessa escolha, com os desdobramentos dessa decisão, e aí então, muitas vezes, como nós muitas vezes não conseguimos de fato antever todos os movimentos, as situações, as reações que nós vamos ter com a falta, né, na ausência daquele emprego, daquele trabalho, nós tendemos a identificar ou nos arrepender daquela decisão e a nos cobrar, né, a nos exigir ou às vezes nos arrepender, fazendo com que haja uma autopunição por conta daquele tipo de decisão que naquele momento nos pareceu inadequada, talvez impulsiva, talvez até muito prematura. Agora veja, Cátia, na maioria das vezes, no momento que nós estamos pressionados, aquilo parece fazer tanto sentido que a gente não tem como modificar aquela situação, ou nos parece tão óbvio que a melhor escolha é aquela de sair, e aí então não é perder, nós é que nos deixamos sair daquela situação, que não havia uma outra decisão melhor a ser tomada. Mas, depois de passada a decisão e resolvida ou diminuída a situação que nos pressiona, nós nos deparamos com os desdobramentos. E aí a gente tende a reavaliar como se fosse possível ter feito uma escolha diferente. Veja que, na maioria das vezes, a gente esquece as pressões a que estávamos submetidos, o desgaste, o desinteresse, ou até a angústia de, por exemplo, ir para um ambiente de trabalho que já não nos agrada. Então, o grande problema nessas perdas, e aí eu sugiro a todos vocês essa reflexão, é que quando a gente começa a remoer, a repassar em relação ao arrependimento, a se cobrar de uma decisão equivocada, muitas vezes nós ficamos de tal forma presos a esse tipo de passado, a essa avaliação da decisão tomada, que deixamos de observar as oportunidades novas que estão na nossa frente, ou às vezes ao nosso lado, nos convidando a reorganizar a nossa vida. Muitos de nós acabam de tal forma ficando presos a essa avaliação e a essa autoexigência em relação à escolha ou uma decisão que julgamos equivocada, que perdemos a percepção das novas oportunidades que podemos ter na nossa vida profissional ou na nossa vida social, ou às vezes até na amorosa. Então, é importante identificar que as escolhas, mesmo aquelas que a gente de alguma forma se arrepende, elas são as experiências de aprendizado para que no futuro a gente possa ter uma visão mais lúcida sobre o que desejamos, o que queremos, aquilo que nós nos preparamos para poder atravessar as experiências que nós vamos invariavelmente ter que passar na nossa vida, onde temos que decidir sobre coisas, deixar coisas, nos aproximar de certas coisas, escolher entre uma coisa e outra, né? Quando nós temos que escolher entre uma coisa e outra, não dá para ter tudo. Então, se eu vou escolher uma coisa, vai ser em detrimento de outra. Então, sempre numa escolha, nós vamos ter algum tipo de perda. Então,
a compreensão de que, na verdade, não há uma vida onde não haja a perda, faz com que a gente fique mais confortável e seja capaz, inclusive, de reverter alguma decisão como essa que pôde nos trazer uma experiência mais desagradável. Então, a observação sobre esse processo, a gente não está mais olhando para esse passado do que observando o que está no presente e com perspectiva de futuro, pode nos fazer sair ou aproveitar aquela perda como uma experiência de aprendizado, como uma experiência de crescimento pessoal e às vezes até profissional. Ok? Mas obrigado pela sua participação, Kátia, muito oportuna falar sobre a questão da perda do trabalho no ambiente do trabalho. Iria Santos fala que estou com uma angústia. Então, vamos compartilhar isso, Iria, para que a gente possa, de alguma forma, falar sobre as suas perdas, sobre aquilo que possa te ajudar de alguma maneira. Júnia Sarmento, não nos preparam para a morte. Júnia, não nos preparam de um modo geral, né? Ou seja, a sociedade tem um certo receio, né? Um certo pudor excessivo de falar sobre o tema da morte, da perda, do envelhecimento. Os nossos pais, né? Nossos responsáveis muitas vezes não abordam, mas quando nós também começamos a ter algum discernimento, precisamos nós também começar a buscar algum nível de entendimento, ou aquilo que para nós contempla essa realidade inexorável, ou seja, inevitável, encarar que em algum momento nós vamos lidar com a morte, ou a morte daqueles que estão próximos de nós, ou a nossa própria morte. Então, a melhor forma de lidar com o fenômeno da morte é enriquecer a vida. O que eu quero dizer com isso? Nós às vezes ficamos com tanto medo sobre a nossa própria morte, de repente sair da vida, ou de sofrer por conta da morte, que não aproveitamos as experiências que estamos vivendo no presente, onde estamos então desfrutando da vida, para que ela se torne uma vida significativa. Não desfrutar no nível só dos prazeres, das sensações, das alegrias ou das sensações do corpo físico, mas tornar a vida significativa, de forma que ela faça sentido para nós e para as outras pessoas. Da mesma forma, a nossa relação com as outras pessoas. Se nós ficarmos presos à sensação ou ao medo da perda dessas pessoas, deixamos de aproveitar enquanto elas estão conosco. Quando então começamos, em função até desse temor da morte ou da perda dessa pessoa, enriquecemos essas relações, vamos fazer com que sejam pessoas significativas e que depois vão poder ser lembradas, como eu falei anteriormente, com muita alegria pela forma como fizeram diferença na nossa vida, que enriqueceram, que fizeram com que a nossa vida pudesse ser diferente a partir desse convívio, dessa cooperação, desse compartilhamento. Ok? Vamos a muitas participações. A Rita coloca aqui, né, a morte é a única certeza em toda a matéria. Eu costumo dizer, Rita, que nós só temos duas coisas que são inevitáveis na vida. Desencarnar, né, ou seja, morrer, perder a vida do corpo físico, isso é inevitável, e progredir. O progresso espiritual, ele se dá permanentemente na nossa vida, estando encarnados ou desencarnados, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele está buscando a cada situação ampliar o seu aprendizado, a sua consciência, os valores, as virtudes. Então, tudo aquilo que nós vivemos, mesmo a questão das perdas, são sempre experiências que estão experimentando o desenvolvimento de novos valores, novas reações, um maior nível e um melhor nível de consciência sobre o sentido de tudo isso, no sentido de estarmos aqui, da nossa vida, das nossas relações, da nossa família. Então, as duas coisas que são inevitáveis na vida são desencarnar e progredir. Celina Carvalho, boa tarde, Celina. Ana Paula Freitas, boa tarde, Milton, boa tarde. Você foi perfeito na colocação de que, apesar do entendimento, a falta física da pessoa que amamos é ruim demais. É isso, né, Ana Paula de Nilópolis? É isso, né, Ana Paula? É muito comum nós vermos pessoas que, por exemplo, por serem espiritualistas, espíritas, se exigem uma postura de equilíbrio, de tranquilidade diante da perda de um ente querido, por exemplo, e evitando, às vezes, por exemplo, chorar como uma demonstração de falta de entendimento espiritual. Eu acho isso, às vezes, um pouco até cruel demais, né? Ou seja, um nível de exigência, de um equilíbrio, quando nós estamos lidando, alguns de nós, com perdas muito significativas, às vezes processos que foram muito surpreendentes, né? Uma perda abrupta, ou então sofrimentos por uma doença de longa data. Então, é natural e compreensível que nós vamos lidar, e cada um de nós lida de uma forma diferente, com essa emoção da tristeza, com a perda. É claro que esse entendimento pressupõe, ou a gente imagina,
humana, que vai evitar as situações de desespero que nós vemos e observamos nas pessoas que, não considerando uma realidade espiritual, veem na perda de uma pessoa o aniquilamento, né? Ou seja, a destruição total dos laços, como se houvesse, então, uma impossibilidade de manutenção desses laços. Então, essas pessoas podem até chegar a esse nível de desespero. Então, normalmente, quando se tem uma visão que considera essa realidade espiritual, espera-se que haja, que a compreensão diminua ou minimize essas reações mais extremas. Mas imaginar que uma pessoa não possa expressar pela lágrima equilibrada a sua dor, a sua tristeza, passa a ser também uma falta de compreensão da nossa natureza humana. A tristeza é uma reação, é uma emoção natural de quando nós convivemos com as perdas, né, com alguma coisa que nos é tirado, com as faltas. Então, a questão é desse tipo de compreensão, de consciência e de equilíbrio, né? Nós estamos falando de inteligência emocional. Inteligência emocional não é controlar as emoções, é saber lidar e equilibrar as manifestações emocionais em cada situação, né? Ou seja, então é claro que uma situação de perda mais grave, mais crítica, ela leva a uma manifestação de uma tristeza maior, né? Em outros momentos uma manifestação de uma tristeza menor, de alegria, de raiva, mas são manifestações naturais da nossa condição ainda de sermos encarnados e sermos humanos, né? Denise, boa tarde. Milton e amigos do chat, né? De Curitiba, Denise, boa tarde, Denise. Selma, Dorvalina, é uma pena que tenhamos prazos de validade diferentes para o corpo e para o espírito. Dorvalina, o conceito de prazo de validade ele é interessante, né? Porque algumas pessoas passam do prazo de validade e continuam com ele vencido, né, em relação ao corpo. Nós temos como uma necessidade, né, eu observo isso hoje ao longo dessa trajetória de experiência clínica, como, por outro lado, o fato de nós termos esse ciclo, né, de vida, algo que no nível do corpo nos favorece a uma experiência da alma, do espírito, né? Então, ou seja, se nós no início da nossa encarnação, quando estamos então no processo de gestação, estamos ainda nem apropriados dos nossos movimentos totalmente, da nossa consciência, estamos ali começando essa ligação com o corpo, isso está nos experimentando exatamente essa capacidade de adaptação, de determinação, no nível da alma. Então, desde a infância, onde nós estamos ainda também com esse processo de reencarnação ainda acontecendo, né? A reencarnação só vai terminar na adolescência, onde nós trazemos definitivamente as características da nossa alma para aquela encarnação, nós vamos ver que aquela fragilidade da criança favorece a toda uma relação, por exemplo, com a mãe, com o pai, o desenvolvimento de relações, de laços afetivos, de estarmos mais suscetíveis, por exemplo, a recebermos boas orientações, cuidados, coisas que se nós tivéssemos uma autonomia total ao nascer, não seríamos capazes de desenvolver. Então, esse ciclo de vida do corpo, ele favorece também, em paralelo, etapas específicas do desenvolvimento psicológico, emocional e da alma. Existem muitas teorias que identificam isso, algumas falam desses ciclos, né, em ciclos de 7 anos, de 9 anos, enfim, mostrando que a partir de um determinado número de anos, nós passamos a desafios diferenciados da alma, a partir do ciclo de desenvolvimento do corpo. Então, nós só conseguimos desenvolver os aspectos inerentes, por exemplo, à escolha da nossa orientação sexual, do nosso relacionamento, a partir de uma etapa da puberdade, da adolescência, onde o corpo começa a manifestar esses hormônios, né? Então, a perda daquela situação da infância nos faz entrar numa outra fase, onde vamos experimentar um outro ciclo de aprendizado, porque o nosso corpo já favorece um outro tipo de interação com o meio, com nós mesmos, com as nossas relações. Da mesma forma, quando então vamos amadurecendo e estamos tendo que lidar com o trabalho, com todos os desafios da sobrevivência, depois temos então a questão dos filhos, a questão do envelhecimento e a questão da proximidade do fim do ciclo da vida. Veja então que os prazos de validade, eles têm uma lógica, né? Ou seja, a vida tem uma lógica para que aqueles prazos de validade eles estejam tão específicos, né? E sejam tão coerentes com a necessidade de desenvolvimento da nossa alma, né? Então, parece que as coisas nos envolvem num nível de experiência que nós precisamos naquele momento da nossa vida.
né? Por isso que eu costumo dizer que cada um de nós está no corpo certo, está na família certa, né? Está no tipo de trabalho certo, porque nós nos atraímos e buscamos as experiências que são necessárias para a nossa alma, para o desenvolvimento dessas virtudes, inclusive as perdas, né? Então, a possibilidade de lidarmos permanentemente com vamos dizer, de considerarmos que permanentemente estamos lidando com a possibilidade de perdas, nos faz, por exemplo, aproveitar mais, enriquecermos o convívio, enriquecer a vida, faz com que a gente desenvolva o sentido de aceitação, porque a vida é assim, né? Ou seja, a vida tem uma realidade, uma dinâmica que nós muitas vezes podemos interferir e modificar, por exemplo, quando desenvolvemos medicações, exames, tratamentos que prolongam, por exemplo, a vida, nem sempre, às vezes, com uma grande qualidade de vida, mas enfim, isso vem evoluindo, isso é válido e é necessário, mas invariavelmente nós estamos sendo convidados a esse processo de desafiar a nossa inteligência e também o nosso processo de aceitação, né? Então, todas essas etapas, elas estão sempre, têm uma correlação com o desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito, né? Selma Ribeiro, muito bom falar sobre perdas. Obrigado, Selma. Sônia Pinto de Irajá. Ana Paula Freitas volta a comentar: minha mãe faleceu há 8 anos e a falta que sinto dela é grande demais. Ana Paula, a gente tem, né, já comentamos aqui algumas situações de perdas, né, de perdas de pessoas, como que, de fato, cada um de nós acaba tendo uma experiência singular sobre o papel, a importância que aquela pessoa ocupava na nossa vida. A questão que eu falei, e eu acho que é importante você também observar, a partir do momento que, ao longo do passar do tempo, a gente não consegue, ou passa a ter dificuldades de convívio ou de manter algumas dimensões na nossa vida por conta daquela falta, é preciso, então, observar e estar atenta na forma de ressignificar essa perda para que ela não nos cause um impacto ou um tipo de prejuízo naquilo que nós precisamos realizar na nossa vida. Quando nós, e aqueles que consideram a questão da realidade espiritual, da dimensão espiritual, a sobrevivência, né, da alma ao corpo, nós podemos também imaginar como aqueles que partiram também continuam mantendo as ligações, os elos emocionais, afetivos. E alguns deles, ao observar nosso sofrimento, a nossa dor, sofrem junto, né, porque de alguma forma também percebem pelos laços que nos unem, afetivos, espirituais, a nossa dificuldade de aceitação, a dificuldade às vezes de aproximação, de reverter aquele quadro de tristeza, às vezes o desejo que nós que estamos encarnados consigamos ultrapassar aquilo. Então, também considerar que nós continuamos ligados a essas pessoas faz com que a gente possa também nos motivar a modificar isso, para que também do outro lado a pessoa possa estar percebendo a nossa reação, a nossa saudade, sim, claro, a nossa saudade, não há nenhum problema nisso, mas não que nos traga uma saudade que nos traga o abatimento, o entristecimento, a perda de oportunidades na vida, porque senão é como se tudo aquilo pudesse estar sendo mais comprometido, né, em função da nossa dificuldade de elaborar ou de aceitar uma determinada perda, ok? Mas é claro que é natural, né, que nós tenhamos, cada um de nós de uma forma diferente, as dificuldades de como nós vamos lidar com a perda, principalmente daqueles que são mais próximos, aqueles que nos ajudaram a orientar e a nos colocar, às vezes, num caminho específico da vida. Mas, como a gente veio falando, esse é o desafio, o aprendizado, né, de nós sermos capazes de nos reconstruir, né, a partir de uma situação como essa da perda. A Denise comenta com a Ana Paula, entendo você, a saudade é enorme, mas temos que ter confiança em Deus, que era o tempo dela na Terra e precisamos seguir adiante na vida. A Denise de Curitiba comentando a Ana Paula, numa rede de solidariedade, de suporte aqui. É isso, né, Denise? Quando nós entendemos essa questão dos prazos de validade, né, os ciclos que nós cumprimos, eles também, de alguma forma, eles têm a ver com o nosso desenvolvimento e crescimento, mas também das nossas relações. Então, vejam, se para nós também pode ser um momento importante de aprendizado, aprender a andar sozinho, então aquela perda também tem esse significado de nos colocar na experiência necessária.
mal comparando, imagine um pai que está ensinando um filho pequeno a andar de bicicleta. Então, se de alguma forma ele continuar sempre segurando a bicicleta para que ele não desequilibre, que ele possa caminhar, nunca essa criança vai ter autoconfiança e desenvolver as habilidades de equilíbrio, de movimento, de velocidade, de controle, para que possa andar de bicicleta. Em algum momento, nós temos também deixar que esse filho siga. Então, às vezes, as perdas, elas têm um grande processo de aprendizado para todos que estão envolvidos. Não só aqueles que permanecem, mas aqueles que se vão. Aqueles que vão pela perda serem obrigados a reconstruir a sua vida, e daqueles também que se vão aceitar que precisam muitas vezes largar aquela bicicleta porque o filho aprenda também a guiar sozinho. Compreender que a vida tem um propósito muito maior do que a nossa razão é capaz de imaginar, nos ajuda a perceber que, mesmo que a gente não identifique em um dado momento, existe um propósito para todos esses movimentos que estão nos levando a um crescimento e um desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma. Mas interessante, né? E obrigado, Denise, pelo apoio aí, a Ana Paula, em relação à participação dela. É sempre muito bom ver as pessoas sensibilizadas, né? E tendo compaixão, né? Pelas outras. Walter Gomes, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Lourdes, boa tarde. Graças a Deus e a essa doutrina esclarecedora, superei a perda do meu marido, que se suicidou há 18 anos. Lourdes, essas perdas, por exemplo, algumas dessas perdas que a gente está falando, e algumas dessas, como você coloca na sua história, na sua experiência pessoal, elas são mais desafiadoras porque elas acabam trazendo uma ocorrência que pode nos surpreender, alguma coisa que, por uma decisão de alguém, nós somos levados a conviver com uma perda, por exemplo, uma situação de suicídio, um filho que de repente resolve sair de casa, enfim, onde somos então levados a desenvolver e a reelaborar isso, e principalmente considerando a decisão que um outro toma e que nos atinge na experiência de perda. Muitas vezes isso vai desenvolver em muitas pessoas o ressentimento, a raiva, né? Por conta da pessoa ter tomado aquele tipo de atitude. Pra vocês terem uma ideia, não é raro pessoas que, por exemplo, passando por uma experiência, por exemplo, um filho que passa por um adoecimento e desencarne de um pai, ele pode desenvolver um certo tipo de ressentimento, de mágoa desse pai, como se ele ficasse com raiva do pai ter ficado doente, ter desencarnado, ter morrido, porque a sensação de perda, as consequências disso, passam a ser, então, atribuídas ao fenômeno do outro, né? Ou seja, a morte do outro. Imagine, por mais que racionalmente isso pareça absurdo, emocionalmente a gente acaba, então, culpabilizando o outro pela ocorrência da nossa dor ou da consequência daquela perda. No seu caso, Luiz, a questão do suicídio, ele acaba realmente entrando e atravessando, porque nós somos levados, não só às vezes pelo inusitado, às vezes por um processo mais agressivo ou mais forte de desencarne, mas nos leva a ter que reprocessar essa perda de uma forma às vezes muito, muito intensa, porque é uma perda que normalmente nós não esperávamos, né? Porque não segue o fluxo que seria considerado, vamos dizer, um fluxo natural das coisas. Mas conforme a gente vai buscando o esclarecimento, vai buscando o sentido, por exemplo, quando a gente busca no sentido da religião, no entendimento da dimensão espiritual da vida, o entendimento de que, na verdade, as pessoas estão tomando as decisões, muitas vezes movidas pelos seus sentimentos, pelo seu desespero, nós começamos a compreender melhor as ocorrências disso e o sentido dessas ocorrências na nossa vida. Isso passa a ser, então, consolador, né? Ou seja, a gente acaba, então, encontrando algum tipo de equilíbrio na forma de superar perdas às vezes tão significativas como essa que você compartilha aqui conosco. Cássia Silva fala que a perda dói, mas é necessária, exato, né? Isso que a gente está falando, né, Cássia? Ela é necessária no sentido de nos ajudar a experimentar situações que sem aquela perda nós não nos exigiríamos, não nos estaríamos nos defrontando com aquela necessidade. Obrigado pela sua participação. Fátima Mota: meu esposo desencarnou há 2 meses, sinto sua falta, pois éramos só nós dois. Às vezes choro de saudade das conversas dos nossos almoços, mas sou cobrada por ser espírita e que não devo chorar. Fátima, é isso que eu falei ainda há pouco, em alguns momentos essa cobrança ela chega a ser quase que cruel, né? Quase que perversa, porque imaginar que a gente não possa manifestar a nossa saudade, a falta pela lágrima,
como se isso fosse uma demonstração de falta de maturidade espiritual, é quase que uma falta de respeito às emoções das pessoas, né? O que nós precisamos é apoiar as pessoas que, como você, passam por uma situação como essa, ampliando a compreensão de que, na verdade, todos temos um ciclo e essa perda está levando você a talvez ressignificar e a valorizar mais ainda o tempo que teve de convívio com esse esposo, né? Isso sim parece ser a ajuda que uma pessoa, independente da orientação religiosa que ela tenha, que passa por uma questão de uma perda, né? Ressignificar aquela perda para o entendimento do sentido que aquela pessoa teve na sua vida, do entendimento que nós temos sobre a questão da morte, sobre o sentido da vida, a partir da visão que se tem, e aí se tem uma visão religiosa sobre a questão dessa perda. Mas chorar, manifestar a sua emoção com 2 meses, dentro da própria psicologia, é algo extremamente natural, previsível até, que se mantém aí durante alguns meses, 2, 3, 4, 6 meses até, oscilações de momentos mais dor, menos dor, né? Agora, a partir daí, espera-se que realmente a pessoa seja capaz de reconstruir a sua vida, as suas atividades sociais, as suas atividades familiares, pessoais, de cuidado e asseio, enfim. A partir disso é que aí pode estar se deparando com um problema mais grave, que exige até uma ajuda e um apoio profissional. Mas, com certeza, você, com essa visão, com o entendimento, você vai começar a ressignificar, a amadurecer e elaborar esse luto, essa perda, fazendo com que ela tenha um sentido de tanto tempo que você tenha vivido de uma forma significativa com esse esposo que desencarnou, perdeu o corpo, mas continua vivo no seu coração, em alguma dimensão, né, da espiritualidade, também processando tudo que viveu, não só na vida dele, mas na vida familiar. Mas obrigado pela sua participação e ter compartilhado aqui a sua experiência conosco, sempre muito importante para que todos possam perceber como, na verdade, todos nós passamos por situações como essa. A Silmara volta a falar conosco aqui, obrigado, Milton. Talvez ou certamente a espiritualidade presente no evento ao vivo e a fraternidade comungada intui a tua resposta. Felicidade pelo aniversário. Obrigado, né, Silmara? A gente sempre conta aqui, de alguma forma, com a inspiração, com a palavra que possa tocar os corações, as mentes, o esclarecimento, nosso mesmo, né? Porque a gente está aqui também interagindo, aprendendo com cada uma experiência, como, né, tem se colocado aqui. Então, eu que agradeço aí a participação de vocês no nosso programa, nesse ano, né, um ano de consciência e transformação. Sandra Vidal. Oi, tenho trauma de perda. Passei 9 anos perdendo família todos os anos, a todos e todos entes queridos. Sandra, muitas vezes nós passamos por esse tipo de padrão, né? É um padrão, às vezes, meio estranho e, às vezes, muito impactante para as pessoas. Observar que nós, durante algum tempo, temos sistematicamente a experiência da perda. Mas veja que, na verdade, apesar disso ter um impacto pela concentração de experiências de perda, são eventos que podem estar contidos pelo fato de nós estarmos vivos, né? De termos família grande, ou de termos, às vezes, uma faixa etária, onde nós temos uma sequência, às vezes, pelo envelhecimento, enfim. Sempre é um convite para que a nossa capacidade de reconstrução ressignificação diante da perda. Denise, mais uma vez. Fátima, nós espíritas choramos, claro que sim, não pode ficar imerso na tristeza, mas chorar é terapêutico. Fique assista a palestra da TV Nova Luz sobre perda e separação da Yasmin Madeira. Então, né, Denise e Fátima, nós temos aí muitos programas na própria TV Nova Luz que falam também sobre esse aspecto da consolação, né? Enfim. Comunidade Evoluir, Leni de São Paulo, boa tarde, Leni, obrigado por estar aqui conosco, parabéns pelo aniversário de 1 ano do programa, que Deus te abençoe sempre. Nós que agradecemos sua disponibilidade de tempo para nos ensinar e orientar. Um abraço, Leni, um grande abraço ao pessoal de São Paulo, sempre conosco aqui, nos dando uma ajuda e dando um apoio. Bom, o pessoal da técnica já me avisou, nós temos aqui quase que menos 2 minutos, né? Nós estamos esgotando nosso tempo por hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que estiveram conosco, o pessoal da Rede Amigo Espírita, o pessoal do Facebook e do canal TV Nova Luz, por mais um programa Consciência e Transformação. Quero agradecer a todos esse carinho, esse apoio, compartilhar suas experiências com as suas dúvidas, assistam os programas gravados, assistam quantas vezes quiserem, se inscrevam no canal para poder a gente ter uma noção também da repercussão.
pode dar lá o like, né, o gostei no vídeo, que isso também vai nos ajudando a identificar os temas da sua preferência e que a gente vai estar aqui preparando com todo carinho para trazer para a reflexão de todos nós. Então, a todos, uma excelente semana, até a semana que vem, na sexta-feira, e fiquem todos com muita paz.